todos. Boa tarde a todos, pessoal. Vamos começar então nossa aula. Boa tarde, professor. Boa tarde. Vou começar fazendo a chamada aqui, para antes dar tempo para o pessoal ir ingressando também. Então vamos lá. Edgar. Edgar presente, professor. Ok. Eric. Esther. Presente, professor. Ok. Ezequiel. Presente, professor. Ok. Guilherme. Presente, professor. Ok. Gustavo. Presente. Ok. Hudson. Presente, professor. Ok. João Paulo. Presente, professor. João Victor. José Inácio. Laura. Lucas Mateus. Presente, professor. Ok. Luiz Henrique. Presente, professor. Ok. Matheus Dias. Presente. Professor, eu entrei agora, eu acho que o senhor falou meu nome, Laura Martins. Tá bom, vou colocar aqui. É a sua primeira aula, né? Sim, a última aula eu não consegui vir. Tá bom. Não, só para perguntar, porque aqui está com falta, então só perguntei por isso aí. Vamos lá. Natália. Presente. Ok. Pedro Gabriel. Pedro Victor Campos. Presente. Ok. Pedro Victor de Oliveira. Presente, professor. Ok. Keren. Tátila. Victor Augusto. Vinícius Gonçalves. Presente, professor. Ok. Victor Cavalcante. Presente. Ok. Presente. Quem que respondeu? Tila, Tátila, né? Tá. Ok. Cássio. Bom, não pode ser. Bom, se alguém entrou aí durante a chamada, pode falar aí para eu colocar o nome antes. João Victor. Professor, eu acho que o senhor. Acho que o senhor não chamou Tá, meu vamos nome, por Pedro Nabuco. Pedro Nabuco primeiro, né? Vamos colocar aqui. João Victor Oliveira Lopes. Tá. João Vitor Oliveira Lopes, ok. Mais alguém? Bom. Não esqueçam sempre, me lembrem aí, a hora que entrarem depois que for a chamada, que eu, às vezes, não consigo lembrar, ou às vezes, né, durante a aula, não sei quem que entra também. Então, vocês me lembrem sempre, ok? Nós vamos ter só duas chamadas, uma na primeira, outra depois do intervalo.
Bom, continuando então com a nossa aula, vamos ver agora o assunto que estávamos estudando na aula anterior, né, que é deslocabilidade. Então, já vou colocar aqui na tela para ir explicando sobre esse assunto. Qualquer dúvida, podem perguntar, já sabe. Bom, todos estão vendo aí a tela, só para conferir. Sim, professor, estou vendo. Tá bom, então ok. Então, na aula anterior, aqui só rapidinho, só para dar continuidade, né? Alguns elementos importantes que a gente aqui define as estruturas por barras e por nós rígidos, tanto os nós quanto as barras. Então, essa estrutura, por exemplo, tem 4 nós, né? A, B, C, D, e 3 barras, que seriam AC ou CA, tanto faz, AB e BC, BD. Normalmente, o balanço a gente desconsidera por questões de não introduzir mais incógnitas, né? Porque se a gente criasse aqui no balanço mais uma incógnita, acho que está entrando alguém aqui, iríamos criar mais uma incógnita. E quando nós temos mais nós vamos ter mais incógnitas. Então, iria aumentar o número de incógnitas, com isso o número de equações, aí, fazendo com que a resolução se torne um pouco mais trabalhosa. O que a gente faz? A gente trabalha sempre com um número mínimo de nós. Aqui, esses 4 já é suficiente para poder definir a geometria da estrutura. E se tiver cargas no balanço, essas cargas podem ser usadas as cargas equivalentes, né, levando para um outro ponto mais próximo, aqui no caso seria o A, né, se for um apoio. Nós vamos ver depois isso aí, mas isso aí dá para contornar facilmente, no caso dos balanços. Por esse motivo, a gente desconsidera esse balanço para o cálculo das deslocabilidades. Não é para tirar o balanço está aí, né? Ele existe, tal, pode ter cargas, tudo inclusive, né? É só para desconsiderar, para calcular essas deslocabilidades. Tem mais alguém aqui? Bom, então, a deslocabilidade interna é definida como o número de chapas necessárias para impedir os deslocamentos angulares ou rotações dos nós rígidos internos da estrutura. Isso aqui a gente tem que ficar claro, né? Só os internos. Porque aqui na estrutura, quando a gente define a estrutura por nós, a gente repara que tem 2 tipos de nós. São os nós internos, todos eles rígidos, né? E os nós externos. Os internos, eles vão estar ligando 2 ou mais barras nesses nós. Agora, os nós rígidos externos, eles vão ligar apenas uma barra. No caso, o C, por exemplo, e o D são nós rígidos externos. Então, acaba sendo que aqui tem só 2 nós internos, né? O A e o B. Então, nesses nós vamos colocar umas chapas, são chapas imaginárias, claro, que vão impedir a rotação desses nós. Então, esse número de chapas que a gente for colocar seria, na verdade, o número de nós internos, né? Vai dar igual ao número de nós internos. E assim ficaria definida, então, a deslocabilidade interna. Aqui tem uma observação, é que quando um desses nós internos for uma rótula, ela não vai ser travada, ou seja, a deslocabilidade interna não vai ser considerada ali onde tiver uma rótula. Certo? Alguns exemplos aqui. Aqui, por exemplo, a gente observa que tem 1, 2 nós apenas, né? Então, a deslocabilidade interna seria 2. Esse apoio aqui é um apoio externo, porque o balanço, como já falamos, né? A gente não considera, ou então desconsideramos para fins de cálculo da deslocabilidade. Então, o grau de deslocabilidade aqui interna seria 2. Certo? Seria
o travamento ficaria dessa forma aqui. Colocaria uma chapinha. Vocês podem colocar com uma caneta de outra cor. Aqui ele está numa cor menos preta, né? Mais cinza. Porque tudo é em preto e branco aqui, então, só para ressaltar, foi colocado nessa cor cinza. Mas vocês, nos seus cadernos, tal, na hora que forem resolver, usem uma caneta preta, por exemplo, uma vermelha, aliás, né? Para ressaltar os nós que estão sendo travados. Outro exemplo aqui, se a gente fosse observar essa estrutura aqui, a gente veria que são 3 nós internos, né? Aqui seria o 1, onde tem esse balanço, a gente desconsidera também o balanço, então estaria ligando 2 barras, então é um nó interno. Aqui também é um nó interno, e aqui também outro, seriam 3 nós internos, só que, pela observação que a gente tem, onde tem rótula, nós não travamos, então vamos travar só esse nó e esse nó aqui, certo? Do jeito que está do lado aqui. 1, 2, certo? A rótula a gente deixa livre. Essa é, então, a definição da deslocabilidade interna que nós vimos na aula anterior. Agora vamos ver o que é a deslocabilidade externa, né? Temos 2, né? A interna, dada pelo número de nós internos, e a deslocabilidade externa, que é dada pelo número de apoios móveis ideais necessários para impedir os deslocamentos lineares, ou também chamados translações, dos nós rígidos da estrutura. Aqui não está dizendo se são internos ou externos, está se referindo a qualquer nó da estrutura, certo? Se ele tiver um deslocamento linear, né, seja horizontal, vertical, ele deverá ser impedido colocando um apoio móvel ideal. Esse ideal, o que significa ideal? É fictício, né? Que não existe, igual que essas chapinhas também. Tudo estamos fazendo apenas para travar os deslocamentos desses nós. Com a deslocabilidade interna, a gente trava as rotações, com a deslocabilidade externa, a gente trava os deslocamentos lineares. Então, esses apoios são apoios fictícios, não existem, né? Você pode também colocar com uma cor vermelha também, né, para indicar que, para não se confundir com esses outros apoios da estrutura que seriam apoios reais. Dentro da literatura da teoria das estruturas, vocês vão encontrar, se vocês pesquisarem um pouco, algumas fórmulas para calcular essa deslocabilidade externa, em função de vários parâmetros, como os vínculos, o número de barras simples que tiver, o número de nós e outros elementos, né, que fazem com que depois possa ser obtido a deslocabilidade externa, que é nada mais um número, né, que vai dizer quantos apoios móveis. 1, 2, 3, 4, quantos, né? Eu estou usando essa fórmula, que por alguma razão simples, né? E que é a seguinte: não precisamos acrescentar muitos conhecimentos. E é uma fórmula também menor, tem outras fórmulas que são maiores que esse aqui, ou seja, envolvem mais elementos, né? E também outros conhecimentos, outras definições, além das que nós já conhecemos. Por exemplo, aqui, a única novidade que estaríamos introduzindo seria a questão das barras e os nós rígidos, né? Barras rígidas e nós rígidos. O resto, tudo igual. Apoio fixo, apoio móvel, engaste, rótula, tudo continua a mesma coisa, certo? Então, às vezes, essas outras fórmulas introduzem outros elementos ainda, né? Que podem, às vezes, não ser difícil, mas a gente vai precisar de outras definições ainda. Com essa fórmula aqui, não precisamos colocar outras definições das que nós já conhecemos. Então, aqui, essa fórmula diz o seguinte, né? Deslocabilidade externa igual 3 vezes B, esse B aqui é o número de barras rígidas. Todos já sabemos que é barra rígida, é só
aquela barra que está definida entre dois nós, né? Agora, essas letrinhas a gente, claro, vai ter que colocar na estrutura, né, para podermos definir. Lembrando sempre que esse número de nós é o mínimo que a gente usa, né? A gente trabalha com o mínimo. Se às vezes houver alguma necessidade, a gente coloca outros nós adicionais, por alguma necessidade nossa, né? Como uma variação de inércia e outros aí, que a gente pode colocar outros nós aqui intermediários para facilitar os cálculos, e porque às vezes é inevitável, tem que criar mesmo um outro nó. Aqui, por exemplo, mudou de direção, aí tem que criar um nó, né? Porque Professor, mudou a geometria. Pois não? por exemplo, a rótula ela vai mudar essa quantidade de barras, porque eu não vou ter um nó naquele ponto, né? Não entendi bem como que você Por falou. exemplo, a rota ela vai me influenciar nesse número de barras que eu vou ter. Por exemplo, nesse exemplo 2, essas duas inclinadas eu não vou considerar como barra. Não. Ah, tá. Os nós, temos que considerar, os nós são, dois nós, por exemplo, definem a barra. Tá. Só um nó não vai definir uma barra, né? Então, aqui por isso que tem 3 barras, ó, barra CA, barra AB, barra CD, BD, 3 barras. Então, primeira questão, quantos nós tem aqui? 4. Aqui tem quantos nós? 1, 2, 3, 4, 5 nós. Você conta todos os pontos onde houver mudança de direção e tal, onde houver um apoio e tal. Isso aqui é quase intuitivo, né? É só como se estivesse desenhando a estrutura mesmo. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nós, concorda? 1, 2, 3, 4, 5, 6 nós, certo? Porque senão não tem como criar as barras, né? Aqui você pode colocar A, B, C, D, E, F, por exemplo. Certo? É isso que eu estou perguntando. Por exemplo, o senhor contou a rótula como um nó, entendeu? Mas é um nó. É um nó? Claro. Como que você vai definir essa barra interna, essa inclinada, então? Ah, eu acho que a rótula influencia, por exemplo, na interna, né? Na deslocabilidade interna, então. Aí já é outra coisa. Aliás, quando for calcular a deslocabilidade interna, aqui tem 3 nós internos, mas se for rótula, não vou colocar a chapa na rótula. Então, a deslocabilidade interna vai ser só 2. Mas esse aqui é um nó interno, tá? Senão não tem como definir a barra, né? Por isso que eu falei aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nós. Desses 6 nós, 3 nós são externos. Ó. Esse aqui é externo, 1, 2, 3 externos. Quantos são internos? 3 também, 1, 2, 3. Isso aí está definido, isso aí não muda nada. Agora, na hora de calcular a deslocabilidade interna, que diz que é igual aos nossos internos, mas tem essa observação aqui, ó. Não são incluídas as rótulas. Certo? Então, a deslocabilidade interna vai ser igual apenas a 2. Certo? Ok. Bom, então Professor, pois não. naquela hora eu entrei, o senhor estava explicando, o senhor tinha pedido antes para quando entrasse depois da chamada avisar, né? Ok. Qual o seu nome? Querem. Tá. Vamos. Professor José Inácio também, por favor. Tá bom. Vamos colocar aqui. José Inácio, pronto. Mais alguém? Ok. Sempre me avisem, não tem problema aí. 2 segundos resolve isso aí. Bom, então, estávamos aqui na fórmula, né? Da deslocabilidade externa. Então, SB maiúsculas são o número de barras rígidas. Então, aí por isso que tem que estar definidos aqui. Quando a gente já for fazer um exercício, a gente vai colocar letras aqui em todos os nós, né? Porque senão não tem como falar de uma barra que não tem os seus nós, né? É fundamental ter cada nó o seu nome próprio, né? E para isso a gente usa algumas letras aí. AM, o que é AM? Fácil de lembrar, ó, apoios móveis. Apoios móveis, todos sabem, é desse tipo aqui, né? Talvez já falando besteira, mas é o apoio de primeiro gênero também que é chamado apoio móvel. Então, é o número de apoios móveis. Quantos apoios móveis tem na estrutura, é aí que vai entrar esse valor. AF
número de apoios fixos. Os fixos são esse aqui, que tem duas reações, ou se chama também de segundo gênero, né? Então, também aí não houve nenhuma novidade, né? Tudo que nós já sabemos, estamos usando aqui na forma. Agora, essa outra parte aqui também não inclui tanta outra informação a mais. O que é esse BR? É o número de barras ligadas a uma rótula. Aqui, por exemplo, tem uma rótula, não tem? Quantas barras estão ligadas? 2. Esse é o BR. Certo? O número de barras ligadas a uma rótula, ok? Então, aqui seria 2. E depois nós vamos ver que isso aqui se estende a mais casos, né? Pode ter rótulas ligando 2, 3, 4, 5, né? Se for aqui uma rótula aqui nesse ponto, por exemplo, seria já 3 barras. Não vai ser a mesma coisa, a gente tem que ir repetindo esse último termo, a gente vai repetindo. Para 2 barras, 3 barras, 4 barras e assim por diante. E esse R aqui? O R, quantas vezes se repete esse caso aqui? Ou seja, quantas rótulas ligando 2 barras existem nessa estrutura? Aqui seria só uma, né? Não tem outra além dessa aí. Então, número de rótulas ligando BR barras. Essa aqui, então, é a forma que nos dá um número, ajuda, mas não faz milagre, né? Porque ele dá só o número, ele não diz aonde que tem que colocar esse apoio, e não diz também em que direção. Se for na direção horizontal, vertical, a gente tem que obter isso a partir de uma simples análise que nós vamos fazer toda vez que a gente for determinar a deslocabilidade externa. Aqui também tem uma observação. Para aplicar a fórmula anterior, é necessário introduzir previamente rótulas em todos os nós da estrutura. Isso aqui é apenas para determinar a fórmula, não é para aplicar a fórmula. Não é para mudar a estrutura. Oi? Pois não? Pois não. De segundo e terceiro gênero, né? Não fala isso aí. O fixo é esse aqui, ué. O outro chama-se engaste. Terceiro gênero é terceiro, segundo gênero é segundo. Certo? Aqui, então, esse aqui, engaste não entra com... olha aqui, o exemplo. Primeiro gênero, segundo gênero, terceiro gênero. Apoio móvel, apoio fixo, engaste fixo. Só tem esses 3, não podemos nos confundir com esses 3 aí. Não. Desenhos Não, tranquilo, totalmente diferentes, né? Ok? Para saber se engaste contaria ou não. Não, senão teria falado, né? Engaste. Não foi falado engaste, não. Esse aqui tem o seu próprio nome. Apoio fixo é apoio fixo, apoio móvel é apoio móvel. Aqui, AM é apoio móvel, apoio fixo, só. Ok? Tranquilo, professor, tranquilo. Obrigado. Por que ele entra aqui na fórmula? Claro, a dedução dessa fórmula tem nos livros, não vamos entrar nos detalhes, tudo, porque depois, no final, não vai influenciar muito. Mas, por que entram aqui os apoios? Porque eles são rotulados já. Tá vendo? Eles permitem a rotação, enquanto o engaste não. É um apoio que não permite a rotação nesse ponto, né? O engaste. Por isso que não entra na fórmula. Agora, ele vai entrar, mas e como que não vai entrar? Ele vai entrar por causa dessa observação aqui. Diz, para aplicar a fórmula anterior, é necessário introduzir previamente rótulas em todos os nós da estrutura. Todos, né? Não está dizendo se os internos são todos. Agora, isso aqui não é para mudar a estrutura é essa aqui e vai continuar sendo essa aqui. É só para aplicar a fórmula, certo? Bom, vamos ver uns exemplos aqui, então. Vamos começar por esse aqui, que é simples, que tem bastante utilidade. Lembrem-se desses exercícios mais para frente e tal. A gente vai aplicar em outros exercícios também, tá? Então, o que a gente faz? Introduz antes de aplicar a fórmula. Como que eu vou aplicar a fórmula se não vou introduzir previamente as rótulas, né? Então, coloco as rótulas. Quantos nós tem essa estrutura aqui? 3. Hã?
3. 3. 3, né? Com esses 3 eu defino a estrutura. 1, 2, 3. Então, tem que introduzir 3 rótulas. Mas que, na prática, esses nós aqui dos apoios, né? Como eles já são rotulados, por isso são chamados apoios articulados ou rotulados também, porque eles permitem a rotação, é porque já é como se tivesse uma rótula aqui. A rótula permite a rotação, então esses apoios também permitem. Então, seria uma redundância se colocar aqui uma rótula, porque ele já está liberado, essa rotação aqui, assim como nesse outro apoio. Então, seria suficiente colocar aqui esse símbolo da rótula, que é essa bolinha, né? Para indicar que agora sim, introduzimos as rótulas em todos os nós. Se você colocar aqui também, não tem problema. Não está errado, é só redundância, vamos dizer assim. Ok? Bom, uma vez colocados, então, agora, por isso que eu fiz separado. Então, não estamos mexendo aqui na estrutura real, que é essa aqui. Essa aqui não podemos mexer. Estou fazendo um desenho auxiliar aqui do lado direito, apenas para aplicar a fórmula. Então, a gente vai contando aqui. Vou fazer aqui do lado. Quantas barras nós temos aí? Deixa eu ver se colocamos aqui. Podemos fazer aqui, depois eu mostro para vocês. Quantas barras tem aí? 2 barras. 2 2 barras. barras, senhor. Isso. Vamos ir continuando aqui, aplicando na fórmula. Apoios móveis. Um apoio móvel. Só um. Um apoio móvel. Eu vou fazer, pelo menos, esse exercício só para saber se vocês estão captando. Não vamos fazer todos eles, porque é simples, vocês poderem só entender isso aqui. Apoios fixos, quantos? Um também. Um só, esse aqui, certo? Então, por isso que a gente precisa saber reconhecer direitinho esses apoios aí. Então, um. Bom, agora, até aqui. Esse último termo pode se repetir de acordo com o número de barras ligadas a uma rótula, certo? Então, vamos lá aqui, colocar primeiro BR. A definição diz o seguinte, o que existe aqui? Número de barras ligadas a uma rótula. Aqui tem 3 rótulas, certo? Isso aqui também é uma rótula. Você pode até colocar, se você quiser, aqui, uma bolinha assim, aqui outra, se você quiser, certo? Não é necessário, porque é redundante isso aqui, mas tudo bem, tem 3 rótulas aí, certo? Então, vamos começar uma por uma. Tem que ir aplicando isso aqui a cada uma das rótulas, né? Porque se número de barras ligadas a uma rótula, tem que ir pegando uma por uma. Vamos começar por esse aqui. Essa rótula liga uma barra, certo? Então, BR seria igual a 1, correto? Aí seria igual a 1. Agora, se eu for lá na fórmula, o que vai acontecer? Reparem aqui. BR igual a 1 menos 1, quanto vai dar esse termo? 0. 0. Conclusão. As rótulas que estiverem ligadas apenas a uma barra, né? Isso aí posso desconsiderar, isso aqui já pulo, não preciso levar em conta, porque vai dar 0. Aqui também vai acontecer a mesma coisa, certo? Está ligando apenas uma barra, então o BR vai ser 1 também. Agora aqui vai dar 0. Sobrou só essa aqui, ó. Essas duas já foi feita, deu 0. Então aqui, quanto vale BR aqui? Quantas barras estão ligadas a essa rótula? 2. 2. Ou seja, a partir de 2 barras que nós vamos considerar, porque quando for uma, dá 0, né? Aqui, por causa da forma. Bom, está feito, agora temos que continuar. Reparem que cada BR tem o seu R aqui, nesse termo aí. Então, eles vão ligados, BR com R. Então, vamos agora o R, né? O R é de acordo com esse número de rótulas ligando 2 barras. Então, vamos... BR vale 2, vou substituir aqui o BR por 2 e vou fazer a seguinte pergunta. Quantas rótulas ligando 2 barras existem aqui nessa estrutura? Toda a estrutura. Quantas rótulas ligando 2 barras? Porque o BR nós já sabemos que vale 2 agora, né? 3.
quantas barras ligando, quantas rótulas ligando duas barras existem? Quantas rótulas? No caso é só uma, então, que é só Só uma. uma. Só uma, exatamente. Porque esse aqui deu 0, esse aqui deu 0. Esse aqui sobrou. Então, é só substituir. Cada vez que você faz para o BR, para obter o R, você tem que substituir esse valor aqui. Então, vai ficar assim, número de rótulas ligando duas barras. Esse aqui é o único caso, e não tem mais também. Às vezes pode ter mais, pode ter 2, 3 casos ligando duas barras, certo? É isso, professor, é isso que eu ia perguntar, por exemplo, vai ter casos que vai ter mais de um BR, aí eu vou ter que calcular 2 vezes e depois somar? Depois para BR igual a 3, nós vamos fazer separado e vamos ir somando. Isso aqui vai ser tipo uma somatória. Não chega a ser uma somatória, porque a gente tem que calcular para cada BR. Para BR igual a 2, para BR igual a 3, BR igual a 4, porque senão ele não vai conseguir abranger todos os casos, né? Nós vamos fazer um exemplo com esses outros casos aqui. Isso aqui é só para ir entendendo aos poucos, tá? Então, aqui, o número de rótulas ligando duas barras é 1. Só essa rótula, não tem mais outra, certo? No próximo exemplo, já vamos ir fazendo um pouquinho com mais elementos, aí vai dar para entender. Pronto, aí agora esses valores aqui, coloco na fórmula, e ele vai dar 1. Sem fazer conta, vocês vão ver depois que por uma análise simples, já dá para obter esse número. É 1. Sem precisar fazer conta, eu falo para vocês que é 1. Vamos ver aqui. 3 vezes 2, né? Daria 6. Menos 1. Bom, aqui deu 6. Vou só colocar aqui. Depois eu apago isso aqui. 6 menos, né? Apoios móveis, 1. Menos 2 vezes os apoios fixos. Menos 2, aí eu abro um parênteses, né? Menos, esse 2 faz parte da fórmula, que multiplica BR. BR vale 2. Então, 2 menos, esse 1 é da fórmula, fecha parênteses, e multiplica por R, que vale 1. Então, fazendo as contas aqui, 2 menos 1 vai dar 1, dá menos 2. Menos 2, menos 4. Menos 1 dá menos 5. 6 menos 5, isso aqui vai dar 1. Então, o que está dizendo na fórmula? Que eu preciso colocar um apoio móvel nessa estrutura. E acabou. O objetivo da fórmula é só isso aí, ou seja, ele te dá um número e mais nada. Aí depois fala, você se vira agora, porque ele não diz aonde e nem em que direção. Mas isso aí a gente resolve. Professor, Pois não? Esse 1 significa o que o senhor falou, que precisa de colocar mais um apoio? Um apoio móvel, por definição, olha aqui, deslocabilidade externa é dada pelo número de apoios móveis fictícios necessários para impedir deslocamentos lineares ou translações de quem? Dos nós rígidos da estrutura. Então, esse apoio eu vou ter que colocar em um dos apoios, é um dos nós. Só que a fórmula não diz em qual, né? Ele Entendi. só dá o número. É porque, por exemplo, em teoria 1 a gente via que se desse um valor 3, a gente poderia colocar, por exemplo, um engaste. Então, nesse caso de 3, eu teria que colocar 3 apoios móveis diferentes, em lugares diferentes. Né? Exatamente. Aqui o DE pode dar 5, 10, 15, vou ter que colocar essa quantidade de apoios. Entendi. Tá? Como falei, esse aqui é o simples, mas esse aqui é o útil, porque a gente aplica em outros casos também. Vocês vão ver que esse caso aqui, nós vamos aplicar para outros casos, por isso que eu faço esse exercício. É bem simples, só precisa de um apoio, né? E depois nós vamos aplicar, vamos fazer outros ainda, esse aqui é o primeiro, né? Então, o importante é que está dizendo aqui, essa estrutura especificamente, ele só precisa de um apoio fictício para impedir todos os deslocamentos lineares da estrutura. Só um apoio ele já consegue impedir. Alguns já estão impedidos, por isso que não precisam, claro. Certo? Bom, então,
aqui está a deslocabilidade interna, podemos ir trabalhando também com ela, como já sabemos, coloco a deslocabilidade interna, como já sabemos, seria aqui no interno, e o apoio fictício colocaria aqui. Por que razão que eu vou colocar aqui? Aqui estão os cálculos que foram feitos agora há pouco, tá vendo? Repetiu. Como que a gente vai saber aonde e em que direção? Fazendo uma análise de cada nó, todos os nós. Isso aí, com um pouquinho de prática, isso é feito em um piscar de olhos, sabe? Mas eu vou ir fazendo aqui bem devagar, para vocês entenderem, tá? Então, essa aqui é a estrutura. Separo aqui, não vou olhar aqui, mas já sei que é né? Mas mesmo sabendo que não é você consegue trabalhar a estrutura, colocando todos os apoios necessários. Então, é você só se perguntar, certo? Esse nó tem deslocamento linear? Pergunto para vocês. Não, professor. Não tem? Não. Ok. Então, eu vou ir analisando todos os nós. Como tem 3 nós, eu vou ir por todos eles. Uma dica importante é você começar sempre pela extremidade. Nunca começa aqui pelo meio. Começa por onde tem as extremidades e, de preferência, onde tem vínculos que nos facilitam a determinação se o nó tem ou não deslocamento linear, como nesse caso aqui. Esse apoio fixo ele não permite, né, deslocamento nem na horizontal nem na vertical. Tem um ponto fixo, não tem deslocamento linear, senão, com certeza absoluta. Bom, agora eu vou para a outra extremidade. Eu sempre vou pelas extremidades, certo? Eu vou nesse nó. Claro que a gente tem que supor, aqui não tem cargas, nada, mas a gente supõe que essa estrutura, ela não foi feita só para ficar assim, ela foi construída para resistir a cargas, né? As cargas estão em todas as direções aqui. Então, outra pergunta aqui, nesse nó. Esse nó tem deslocamento linear? Tem. Em X. Sim, professor. Em que direção? Horizontal. Horizontal. Estão vendo como é fácil verificar isso aí? Na vertical não tem, porque o próprio apoio impede. Então, mas na horizontal está ali. Mas como se tiver uma carga aqui horizontal, ele vai deslocar, ué. Não tem nada impedindo. Então, aí eu colocaria um nó. Aliás, um apoio fictício, certo? Para impedir esse deslocamento horizontal. Para o exercício, não ainda. Eu tenho que terminar todos os nós, certo? Porque, a princípio, nós não vamos usar depois essa fórmula aí. Nós vamos ir fazendo da forma que estou fazendo agora aqui. Vou para esse nó agora. Pergunto, esse nó tem deslocamento linear? Não? Não? Não, professor. Não. Por quê? Vamos ver aí. Eu acho que tem por conta daquele apoio. Mas... A hora que a gente chega primeiro a esse nó, a gente já trava, certo? tá. Colocamos já o apoio. Deixa eu colocar aqui. Esqueci de falar isso aí, mas à medida que a gente já... Porque senão o tempo todo vai ter nos deslocando, né? Então, a gente acha um nó que tem deslocamento, a gente já trava, ok? Então, aqui, por exemplo, já vou colocar assim. Com apoio. Vou colocar assim em letra em vermelho para que a gente possa vou apagar aqui para colocar melhor. Para que nós vamos fazer isso aí? Para depois prosseguir com os próximos, né? Aí coloquei aqui. E aí nós vamos a... Opa, apaguei ele sem querer. Está meio escuro, mas acho que vai chover já aqui. Bom, então vou colocar aí esse apoio fictício. Pronto. Agora eu vou continuar, certo? Acho um nó que tem deslocamento, travo, aí continuo vendo os demais. Aí fui a esse apoio agora. Isso era o correto para fazer. Esse nó,
alguém falou que não tem deslocamento, eu perguntei por quê. A resposta está correta, agora só quero saber qual é a justificativa, né? O porquê que não tem deslocamento linear. Quem que pode responder? Porque já está travado ali no apoio de segundo gênero, nesse primeiro nó, e com o travamento do fictício lá no apoio de primeiro gênero, então ficou toda travada a estrutura, tá certo? Não, mas a estrutura, mas estou falando só desse nó. Eu acho porque ele é interno, por exemplo, né, professor? É um nó interno que, por causa da chapa das barras, né, que vai travar ele não vai ter deslocabilidade angular, por exemplo. Não, angular ele tem, tanto é que ele já foi travado aqui. Ah, sim. É porque a figura é isostática? Não tem a ver com a isostática. Ele já está travado do lado direito, então esse travamento ele vai seguir para esse nó. Está travado as extremidades, mas eu estou falando desse nó aqui em particular. Eu sei que esse primeiro apoio fixo está travado, aqui também já foi travado com o apoio fictício, né? Acabou quase tendo um comportamento de um apoio fixo esse aqui agora. Agora, e esse aqui? Aqui não tem apoio, não tem nada. Como que a gente pode saber que não tem deslocamento linear? Sem falar da rotação, porque ele tem rotação. Professor, geralmente, como eu já fiz essa matéria com o senhor, né, quando a gente analisa essa barra, a gente olha as duas extremidades dela, e se uma das extremidades está com esse deslocamento fixo, a gente já considera que o deslocamento da outra extremidade também vai estar fixo, né, considerando, por exemplo, que... Exato, essa aí já é uma conclusão, mas como que a gente chega a essa conclusão? Você entendeu certinho, mas a base para justificar isso aí, o que você falou está certo. Se esse aqui é fixo, esse fixo, a gente conclui depois que esse apoio vai estar sem deslocamento linear também, mas baseado em quê? Vou explicar então, acho que aqui cabe um pouquinho, voltar um pouco no início. Transmissibilidade de esforço. Transmissibilidade de esforço. Não é bem isso aí, é uma simplificação. Olhem aqui. Isso aqui, né? Na maioria dos casos das estruturas são resolvidos considerando-se apenas os deslocamentos provenientes da flexão. Ou seja, deslocamentos provenientes da força normal, por exemplo, eles são desprezados. Deslocamentos provenientes da força cortante também. Por quê? Porque eles são bem menores aos provocados pelos provenientes da flexão. Por isso, a gente considera que as barras se curvam à flexão, mas sem sofrer variações nos seus comprimentos. Isso aqui é uma simplificação, não é 100% verdadeiro. Que vai ter, mas é tão pequeno que a gente pode desprezar. É o mesmo caso que eu relacionei, inclusive, com a energia de formação, que a gente usa em teoria 1, né? Para resolver estudos hiperestáticos, a gente leva em conta apenas a energia de formação devido à flexão, porque ele é praticamente quase 96% do total da energia. O restante corresponde à normal e à cortante. Então, para fins de cálculo, ele nem aparece, ele aparece na sexta casa após a vírgula, então é quase zero, podemos dizer assim, né? Então, aqui também acontece a mesma coisa, ele vai se curvar, mas essa curvatura nós vamos desconsiderar para esses fins. Então, ele vai ser como se estivesse totalmente rígido aqui. Então, se aqui está travado, aqui também, nas duas extremidades, esse ponto, mesmo se colocando cargas verticais e horizontais, se você considerar que essas barras não se deformam, né? Claro, entre aspas, a gente faz essa simplificação, esse nó também não vai ter deslocamento linear. E aí, então, chegamos a essa conclusão que agora há pouco alguém falou aí, né? Se eu estou considerando um nó aqui, está no meio, e as extremidades ligadas, né, por essas barras aqui, esses nós das extremidades estiverem sem deslocamentos lineares, aí posso considerar também que esse nó não vai ter deslocamento linear. Essa é a conclusão final que podemos chegar aqui, certo? Isso aí nós vamos usar, mas para os outros exercícios também, toda vez que a gente ver aqui, dois pontos fixos, né, ligados
ligando por duas barras a um nó, esse nó vai ficar automaticamente travado também. A deslocamento linear, rotação é com a deslocabilidade interna, certo? Ok? Então, Ok, agora professor. ficou justificado, né? Ou seja, com base a essa aproximação que a gente faz. Em alguns livros eles chamam também, as barras são inextensíveis, né? Esse termo, às vezes, não é muito simples de aplicar, a gente fala mais ou menos que não tem deformação, né? Ou seja, não aumentam nem diminuem no seu comprimento, eles permanecem. Mas como a gente tem que lembrar sempre, isso aí não é 100% verdadeiro, é uma simplificação que a gente faz, porque vai ter, né? Tudo se deforma. Provavelmente ele vai deslocar, mas para fins de cálculo e tal, a gente considera como se fossem inextensíveis, ok? Bom, então lembrem disso aqui, a gente vai aplicar em outros casos também. Essa conclusão que agora há pouco o aluno falou é já um resumo, vamos dizer assim, né, de aplicação. Vamos ver esse outro exercício aqui. Então, aqui a gente vê que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 nós. Isso aí, sempre a primeira coisa que temos que ver quantos nós tem para colocar as outras, certo? Então, se são 1, 2, 3, 4, 5, 6 nós, o balancinho também a gente desconsidera, né? A gente não tira, só desconsidera. Então, eu tenho que colocar o mesmo número de rótulas. Então, no engaste, o engaste não é um apoio rotulado, aí vou ter que colocar uma rótula, certo? Então, seria uma rótula, 2, 3, 4 e só. Esse aqui não preciso colocar novamente, porque ele já é rotulado. Esse apoio também do balanço, também não preciso. Se eu colocar, não está errado, mas seria uma redundância apenas, né? Bom, agora vamos ver então aqui. Uma vez colocadas as outras, reparem que eu não estou mexendo na estrutura real, estou fazendo uma estrutura auxiliar aqui. E aí aqui eu aplico agora a fórmula, né? Então, podemos ir fazendo aqui. Quanto vale o B? Quantas barras tem na estrutura aí? 5? 1, 2, 3, 4, 5. Isso mesmo. Estão vendo que é simples, é só ir contando aí, não tem segredo nenhum. Apoios móveis. Só um? Só um, esse aqui. O símbolo claramente está indicando aí, né? Não podemos confundir aí. Apoios fixos. 2. 2 mesmo, isso mesmo. Esse aqui já era um apoio fixo, continua sendo apoio fixo. Agora, o engaste com a rótula, ele passa a ter o mesmo comportamento que o apoio fixo, certo? Isso aqui, em termos estruturais ou mecânicos, tudo, ele é um apoio fixo agora. Então, ele vai entrar como apoio fixo, certo? Então, 1 mais 1 do engaste com rótula, 2, certo? Bom, agora, os BR, né? Bom, aí temos quantos nós para analisar? Vamos já resumindo, já simplificando. Quantos nós tem que analisar aí? Ou fazer a contagem do berro? Para quantos nós? Seria para todos nós, mas aí nós descartamos alguns, né? Então, sobrariam quantos? 3. 3 só. 3 nós, né, professor? Exato. Esse aqui está fora, esse aqui está fora, esse aqui também está fora. Por quê? Porque eles ligam apenas a uma barra. E aí, quando for na fórmula, BR igual a 1, 1 menos 1 vai dar 0. Então, nem adianta fazer isso aí. Pulo direto. Então, sobram só esses 3 aqui. 1, 2 e 3. Bom, já simplificou, né? Não preciso fazer todos, tá vendo que acaba simplificando. Vamos começar por esse aqui. Quantas barras estão ligadas a essa rótula? 2. 2 barras, né? Não tem segredo, mas eu tenho que analisar todas as rótulas. Ok.
Agora, continuando aqui, né? O R, para esse caso, eu tenho que obter o R. Então, vou ali na definição, se você quiser aqui, já calculei o BR, agora eu vou substituir aqui o BR, né? Quantas rótulas ligando duas barras existem nesse exercício? Quantas rótulas ligando duas barras existem aqui? Duas. Só duas. Uma seria esse aqui, outra seria esse aqui, está vendo? Essa rótula também liga duas barras. Essa aqui não, olhem aqui. Essa aqui já liga três. Isso aqui não entra. Então, o R para esse BR igual a 2 vai ser 2. Acabou o exercício? Não, falta analisar esse aqui, ué, né? Então, continuam fazendo. Agora, BR para o caso dessa rótula. Quantas barras estão ligadas nessa rótula? 3. 3. Pronto. Então, agora faço para as rótulas que ligam 3 barras. Quantas rótulas ligando 3 barras existem? Esse é o R. 1. E aí continuo, só que não tem mais nada, né? Já analisei todas as rótulas aí. Certo? E é assim que é feito. Aí, então, essa última parte eu vou repetir na fórmula. Então, como falei aqui, vou fazer para BR de 2 em diante, né? De 1 não vai dar 0, então de 2, de 3, de 4, de 5, etc. Daí em diante eu tenho que ir repetindo esse último termo aqui. Então, os cálculos ficariam assim. Aqui já está o mesmo que fizemos. 3 número de barras, que são 5, menos um apoio móvel, menos 2 vezes o número de apoios fixos, que deu 2, menos, aí esse aqui é para o primeiro BR, esse 2 é da fórmula, parênteses, BR igual a 2, menos 1, que multiplica o R, cada BR com seu R, né? Que nesse caso é 2, esse 2 aqui. Menos, agora também estou repetindo a fórmula, 2, parênteses, BR, agora BR vale 3. Menos 1, que é da fórmula, fecha parênteses, vezes o seu R, que vale 1. Aqui são. Isso aí, no início já poderiam ter verificado, depois vocês vão perceber, é fácil determinar esse número de apoios, né? Fazendo análise rápida, sem precisar dessa fórmula. A fórmula ajuda, né? É como se fosse, como podemos dizer assim, para dar um início, né? Para quem, por exemplo, está com o pé machucado, ele vai precisar de uma muleta. Mas isso aí até que ele consiga já ficar curado, depois ele larga a muleta, né? Não vai precisar mais, é só para isso aí. Então, fazendo essa conta aqui, vejam, aqui vai dar 3 vezes 5, 15, né? Então, aqui daria 15, e toda essa parte aqui vai dar 13. Vamos ver aqui, ó. 2, 3 menos 1 daria 2, vezes 2 dá 4, negativo. Aqui também vai dar 4, ó. 2 menos 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4, 4 mais 4 já daria 8. Aqui mais 8, 12, mais 1, 13. Então, 15 menos 13, 2. E a fórmula acaba aqui. Ele disse, está aí os dois, agora você se vira onde colocar e em que direção. Então, como que a gente faz a colocação desses apoios? Por uma análise dos nós em relação aos seus deslocamentos. Então, vamos aqui, sem nada, né? Nós já sabemos que é 2, agora vamos supor que não sabemos que é 2. Como que é feito? Esse 2 é para você ter certeza, vamos dizer, eu não estou conseguindo ver, mas a fórmula vai te ajudar a saber quantos que tem que colocar, quantos apoios, né? Então, vou analisando a estrutura aí, nó por nó. Todos os nós aqui, não escapa nenhum, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nós. Você tem que analisar os 6 nós. Se você deixar de analisar um, você pode ir cometer um erro aí. Vamos lá. Sempre pelas extremidades, de preferência pelos nós que têm vínculo, né? Que tem apoio.
Oi? Eu vou fazer uma pergunta, não sei, eu acho que ela até é meio besta. Por Não, exemplo, pode perguntar. quando você tem você está no meio de uma barra, que nem esse apoio que está aqui do balanço, eu posso colocar, por exemplo, um apoio vertical, que é livre na vertical, aí, ou não? Ou eu tenho que colocar na extremidade do outro lado? Aqui? Não, no outro. Por exemplo, eu teria que colocar no outro, porque aí eu não sei se pode colocar, entende? Porque do lado tem a barra e do outro lado tem o balanço. O balanço, como já colocamos, você pode imaginar que não existe, tá? Ah, tá. Aí já simplifica isso aí, né? Esses apoios fictícios nós vamos colocar nos nós. Como esse balanço aqui, nessa extremidade do balanço, esse pontinho aqui não é considerado um nó, né? Não podemos travar ele. Nós temos que travar os nós. Quais são os nós? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Com a imaginação, a gente elimina esse balanço. Só com a imaginação, não é para tirar, como já falei, certo? Então, essa aí era a sua dúvida? Não, ou talvez não respondi. Assim, eu acho que quando você explicou, você respondeu. Mas eu também, quando eu vi aqui, se eu colocasse uma livre na vertical aqui perto do balanço, o balanço ia tombar, sabe? Então... porque a gente tem que analisar da estrutura que foi dada. A estrutura real é essa aqui, né? Agora, o que nós vamos acrescentar, aí, por isso que é bom colocar com outra cor, inclusive, para não confundir com esse apoio. Esses apoios aqui fazem parte da estrutura mesmo, e o que nós vamos acrescentar são tudo fictícios, certo? Entendi, obrigado. Tá. Então, vamos aqui. Esse nó tem deslocamento linear? Não, esse aí não. Não tem, certo? Todo mundo, olha, difícil alguém não responder isso aqui, todos sabem que esse aqui não tem. Bom, por isso que alguns ele dá para fazer um piscar de olhos alguns, né? Esse aqui tem? Também não. Também não. Reparem que eu não fui por esses outros aqui. A análise, o segredo dessa análise é de você fazer dessa forma. Se você quiser começar por aqui no meio, você não vai ter muitas dúvidas. Você tem que ir travando aos poucos, certo? Então, esse aqui não tem. Então, vou agora à outra extremidade. Esse nó tem deslocamento linear? Esse aí tem? Esse aqui tem, ó. Mas como? Se tiver uma força aqui horizontal atuando, ele vai deslocar, vai para a direita, para a esquerda, ele está livre. Esse apoio permite, né? Então, o que nós vamos fazer? Já vamos ir travando. Que não adianta você ficar andando volta, você tem que ir travando, senão a estrutura sempre vai ficar com deslocamentos, né? Temos que ir travando. Então, aqui já vamos ir colocando aqui. Aí, reparem que só travar num nó. Se você travar aqui, está errado, na extremidade do balanço. O balanço não tem nó. Portanto, eu não posso travar um nó que não é nó, né? Não teria sentido isso aí. Então, eu tenho que ir lá e travar assim, certo? Bom, continuo. Tem ainda 3 nós. Esse aqui ainda para travar, ou para analisar. Vou para esse nó aqui. Ó. Esse nó tem deslocamento linear? Não. Agora mais não, né? Por que não? Porque os outros nós, ele está ligado em 2 nós com apoio fixos. Isso mesmo, é isso aí. Esse E caso aí aqui. torna a deslocabilidade irrisória, igual o senhor falou, né? Não considera nos cálculos. É igual aquele anterior, não é? A resposta Esse também aqui, completinha, né? Esse aqui... Nós Inexflexível, você falou, né? Inextensíveis, isso, exatamente. Esse é o motivo. Aqui fizemos com um ângulo, aqui é 90 graus esse ângulo, tá vendo aqui? É mais fácil de ver ainda, né? Essa barra aqui, imagina que você não se deforma. E aqui na vertical também não, para onde que vai ir esse não? Ele vai ficar fixo, certo? Então, não preciso travar, se ele é fixo, para que eu vou travar, né? Então, esse aqui já está ok, já foi analisado. Sobram esses dois. Não vou ir nesse nó ainda, vou nesse aqui que é mais fácil. Esse nó tem deslocamento linear? Esse aqui?
Tem deslocamento linear ou não? Acredito que sim, professor. Tem. Tem. Em que direção? Horizontal. 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 Na O vertical deslocamento ele não vertical tem, está travado pelo engaste, né, professor? não pelo engaste, senão transmitido pela barra, né? Claro, o engaste está Isso. fixo, mas a barra é que vai impedir aqui desse nó, né? Porque o nó está aqui em cima, né? Então, como ele está ligado a um nó por essa barra, e a barra é inextensível, então ele não vai ter deslocamento na vertical. Mas na horizontal, ele está livre, ué, não tem nada segurando. É como se fosse um poste, né? Se eu colocar uma carga aqui horizontal, ele vai deslocar. Ah, mas o outro não, esse outro não está travado ainda. Certo? Ele vai ter rotações, tudo aí. Bom, então, o que a gente vai fazer? A gente coloca um apoio também para travar na horizontal. Estão vendo que fácil travar, descobrir o sentido, né? Onde tem que ser travado. Aqui coloco outro apoio. Apoio móvel. Não termina aí no exercício, porque, como eu falei, a princípio, depois não vamos fazer com a fórmula, estamos fazendo, imaginando que não sabemos qual é o número, eu tenho que ir até o final, até o último número. Vou por esse nó aqui agora. Esse nó tem deslocamento linear? Esse aqui? Oi, professor. Se esse daí tem? Tem? Tem ou não tem esse aqui? Na minha opinião, Creio que não, professor. Eu acho que não, professor. Não tem. Esse caso é mais parecido com esse aqui ainda, né? Tem um ângulo aqui, esse apoio está fixo, esse aqui também já está fixo, nós já analisamos, né? Então, esses dois nós são fixos. O do meio, formando um ângulo, vai estar fixo também, como nós já analisamos, estudamos nesse primeiro exercício. Por isso que falei, esse aqui dá para aplicar em todas as situações aí, certo? Se esses dois nós forem fixos, esse aqui também fica fixo. Não vai ter deslocamento. Então, não preciso mais trabalhar. Está aí os dois apoios que a gente precisaria para colocar. Agora, nenhum dos nós mais tem deslocamento linear. Você pode ver, todos eles estão travados ao deslocamento linear. E esse número de apoios é a deslocabilidade externa. Certo? Outras opções, podemos dizer, essa aqui é a mais fácil, a mais segura de fazer, né? Mas veja que se você colocasse esse apoio aqui nesse outro ponto, ele também trava a estrutura da mesma forma. Ah, mas aqui ficou livre. Não ficou livre, porque ele está segurado por essa barra, né, que está fixa agora, também não vai ter deslocamento linear. É uma outra opção esse aqui. Tem, às vezes, algumas opções, mas são poucas, né? Não tem muitas que a gente pode usar. Essa aqui é a via mais segura, para você ir analisando, porque aí você tem certeza realmente nesses pontos, né? E esse aqui, para quem já tem um pouquinho mais de experiência, pode ir brincando já, vendo se tem outras opções mais, né? Aqui também podíamos ter, ao invés de ter colocado o apoio aqui, né, nesse sistema, podíamos ter colocado aqui também, onde estava no meio do nó, na horizontal. Certo? Só que isso aí, como falei, não é tão seguro. Esse aqui é mais seguro, indo pelas extremidades, né? E assim você consegue ter mais certeza, né, de não errar. Ok? Está aí, então, a estrutura. A deslocabilidade interna seria 3, aqui é só 3 nós, e a externa seria 2. Nós vamos ir já aplicando agora em todos os exercícios, e vamos ir calculando a deslocabilidade interna e a externa, né? A interna relacionada com as rotações e a externa com as translações dos nós. Alguma dúvida? Vamos a continuar então aqui. Um outro exercício aqui. Vamos fazer esse aqui agora, um típico exercício, ou estrutura de um prédio, né? Quando a gente trabalha com pórticos planos, ele tem um aspecto desse tipo aqui, um prédio com aqui as sacadas, né? Onde teria esse prédio. Um prédio pequeno, está vendo aqui? 2 andares apenas.
E nós vamos calcular o grau de hipergeometria, não, o grau de hipergeometria, a deslocabilidade externa. Então, introduzimos as rótulas, né, dessa forma aqui. Em todos os nós, seria um total de 3, 6, 9, 12 rótulas, certo? Porque os apoios engastados têm que ser também rotulados, né? Tem que ser colocados rótulas. Bom, uma vez feito isso aí, a gente agora pode calcular as barras, né? Os apoios fixos, apoios móveis, etc. Vamos ver aqui. Quantas barras tem aí? 15? 15. Vamos ver aqui. 3, 6, 9, 12, 15. Isso mesmo. Okay. Não é 18 não, professor? Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Você conta os balanços a gente desconsidera, né? Ah, os balanços consideram. Tá, verdade. Isso. Sempre lembrem disso aí, porque a gente, se não... Ah, mas eu quero... Pode considerar, mas aí você vai ter que criar mais nós aqui nas extremidades desse balanço. Aí vai aumentar mais o número de incógnitas e aí acaba dando mais trabalho, podemos dizer assim. Bom. Apoios móveis. Quantos apoios móveis tem? Nenhum? Zero. Dessa estrutura aqui, essa aqui é uma das mais simples. Depois, claro, com um pouquinho de prática, vocês vão ver, num piscador de quais vocês vão saber quanto vale a deslocabilidade externa. Principalmente quem já fez, por exemplo, ele já sabe das coisinhas. Aqui, quanto vai dar aí? Quem sabe dizer quanto dá a deslocabilidade externa? Só para adiantar, só vamos fazer todo ele, mas alguém sabe dizer quanto vale? Lembram? Como fazer? Menos 3. Quanto? Menos 3. Negativo? Isso. Não tem deslocabilidade negativo. Todos são... É 3 valores mesmo. positivos. 3, é 3 positivo. Isso. 3 positivo, Não tem... como colocaríamos? Teríamos que tirar apoio, né? Se fosse negativo, né? Tá certo. É 3, isso mesmo, é 3. Vamos ver agora para quem não está vendo esse 3, né? Vamos ver que é fácil determinar. Vamos ver aqui, apoios fixos. Daria? 3. 3. Os 3 engastes acabam virando 3 apoios fixos, né? Bom. Agora, os BR, estão reparando aqui, agora temos um exemplo mais completo, mas que agora já estamos em condições de entender melhor, né? Então, vamos começar. Para obter o BR, tem que pegar todas as rótulas, né? Agora já está rotulado, mas temos algum desconto, podemos dizer assim, né? Vou só analisar esses 9 aqui, concordam? Porque esses outros 3 aqui de baixo, ele vai dar 0, o BR. Então, vou começar por esse aqui, por exemplo. 2, né, professor? Tá ligando 2. Isso. 2 barras. Isso mesmo. Essa rótula está ligando apenas 2 barras, então 2. Agora, vou ver aonde se repete esse caso. Quantas vezes se repete? Esse aí seria o R, né? Quantas vezes se repete esse caso aí em toda a estrutura? 2 vezes, professor? 2 vezes só. Esse aqui seria o 1. Deixa eu colocar aqui. Como que podemos colocar aqui? Vou só colocar aqui um quadradinho, mas... Vou só colocar um númerozinho aqui para a gente saber que são 2, ok? Então, aqui 2 barras. Aqui também 2 barras, olha. Lembrando, o balanço não conta, certo? Tem mais algum que liga 2 barras? Não tem, olha. Lá embaixo, professor, não? Ah? Não, tudo é 3 mesmo.
Esse aqui é 3, ó, esse aqui é mais, não tem mais, olha, é só observar, aqui é 3, ó. Só tem essas duas outras ligando duas barras. Então, quantas vezes se repete esse caso? Só 2 vezes, correto? Então, 2. Acabou? Não, faltam as outras aqui, ó. Então, faço um outro BR. Agora vou pegar esse aqui, porque tem 3. Vou escrever aqui 3 barras. Quantas vezes se repete esse caso aqui? Para BR igual a 3. É só contar aí. 4, professor. 4. Vamos ver aqui. 1, esse aqui é 2. Esse aqui também é 3, né? Esse aqui também, sempre lembrando que o balanço não conta. 3. Esse aqui também é 3. É. Tá vendo? 3 também. Esse aqui não dá. Se eu quiser, são 4. Olha. Então, quanto se repetiu? 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, o R é 5. Certo? Acabou? Não. Faltam essas duas outras ainda. Então, faço um outro BR. Às vezes pode não estar nem na sequência, né? Aqui, acabou Professor, que deu... Oi? Por que 5? O senhor pode repetir? Eu não vi. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Ah, tá. Desculpa, balanço não conta. Né? O balanço não conta, sempre lembrem disso aí, né? E apaga com imaginação, então só 3 aqui. 3, aqui também 3, ok? Bom. Falta, então, agora eu vou pegar esse aqui, por exemplo. Eu vou pegando, nem precisa ser na sequência, mas eu vou pegando, tem que ir pegando todas as outras. Esse aqui liga 4, ó. Agora, a pergunta é a seguinte, quantas vezes se repete esse caso aqui? Ou seja, quantas rótulas ligando 4 barras existem aí? Duas. Só 2. Os que sobraram praticamente, né? Esse aqui é 4, esse aqui também é 4. Então, quantas vezes se repetiu? 2. E esse aí, pronto. E assim por diante. Acho que agora com esse exercício já tem uma melhor compreensão, né? Agora é só jogar e repetir esse BR e o R, cada BR com seu R, no último termo da equação, da fórmula, né? Então, aqui está a conta. Aqui, 3 vezes o número de barras, 15, 0 os apoios móveis, mais 2 vezes, 2 vezes o número de apoios fixos, que é 3, e aqui começa a aparecer a partir do BR igual a 2, BR igual a 3 e BR igual a 4. Né? Então, vai ser a fórmula aqui, menos 2, que multiplica BR igual a 2, menos 1, que multiplica seu R, que é 2. Para o BR igual a 2, o R é 2. Menos, outra vez repetimos, 2 vezes parênteses BR, agora para BR igual a 3, com o seu R igual a 5. Então, 3 menos 1, que multiplica 5. E o último, menos 2, parênteses, BR igual a 4, menos 1, que multiplica 2. 3 vezes 5, isso aqui dá 45. Né? Se a gente for fazer as contas aqui, isso aqui dá 45. Aqui, vamos fazer a conta aqui. 3 vezes 2, 6. Porque aqui 4 menos 1 dá 3, né? 3 vezes 4 daqui dá 12. Negativo. Dizer aqui. Menos 12. E 3 menos 1 dá 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 5, 20. Então, menos 20. E 2 menos 1 dá 1. 2 vezes 2 dá 4. Então, vai dar menos 4. Aqui, 2 vezes 3 dá 6. Menos 6. Pronto. 6, 4 dá 10. Mais 20, 30, 42. 45 menos 42, 3. Aqui já coloquei, mas vamos fazer a análise, né? Outra vez, o que no final vai prevalecer, podemos dizer assim, é a análise.
Se você... Professor, Oi. por exemplo, o senhor falou que a gente conseguia ver, por essa estrutura ser mais fácil, que o valor já era 3, mas como que dá para perceber, por exemplo? Aqui com análise, é isso que eu vou mostrar agora novamente. Já fizemos, aparecem estruturas que, como são bases inclinadas, a gente às vezes, a princípio, não consegue visualizar bem essa análise, mas aqui vai ficar mais simples, porque é uma estrutura toda formada por barras que formam ângulos de 90 graus, né? Então, reparem aqui, como que é feita a análise. Eu vou ir analisando todos os nós em relação aos deslocamentos lineares, certo? Então, quantos nós tenho? 1, 2, 3, 4, 12 nós total. Todos eu tenho que analisar, certo? Então, esse nó aqui de baixo tem deslocamento linear? Não. Não. Esse outro? Também não. E esse aqui também não. Os três não tem, eles são engastes. Certeza absoluta que não tem. Bom, esse aqui já está, é um piscar de olhos, você já descarta esses três, né? Agora, daqui em diante, eu tenho que ir analisando. Esse nó tem deslocamento linear? Vai, professor, tem chance. Tem. Em que direção? Na horizontal. Na horizontal, porque na vertical está travado pela barra. Mas na horizontal, não. Ah, mas e as outras barras aqui são... Mas esse está ligado a esse nó, que está ligado a esse outro nó, e que depois não tem nada segurando. Se tivesse um apoio aqui na horizontal, aí ele travaria, mas não tem nada, ele vai deslocar para a direita e para a esquerda. Então, aí o que eu faço? Eu coloco um apoio, né? Aqui na horizontal, para quê? Para impedir esse deslocamento, justamente. Vou travar esse nó, certo? Coloco aqui esse apoio. E continuo analisando, não para aí. Mas aqui a análise é fácil. Por quê? A pergunta é a seguinte agora. Esse nó aqui tem deslocamento linear? Olhem aqui. Esse aqui do meio tem deslocamento linear? Tem Não, senhor. Não tem. Na horizontal, pela barra, que agora já travei, né? Na vertical, por causa dessa barra que está ligada ao engaste, também não tem. Então, continuo. Esse aqui tem? Essa barra aqui, Não. esse apoio aqui Não, fixo, senhor. ele Não transmite, é o caso. né? Pelas duas barras. Também não vai ter. Não é isso? Isso. Então, esse apoio, ele trava praticamente os três nós aqui. Só esse apoio, por causa das barras, né? Existe essa transmissão. Então, acabou o problema. Não, continuo analisando os demais. Aí sempre vou para as extremidades, claro. Esse aqui é mais fácil analisar. Então, a pergunta agora desse aqui. Esse nó tem deslocamento linear? Não. Esse aí. Não. O mesmo caso, não, aliás, Esse tem. ele tem que Não, esse ser travado, né? Ele tem que ser travado. Tem na Porque horizontal, não é isso? Isso. Isso, porque Isso. na vertical, essa barra, Mesmo caso do ela transmite. passado. Esse engaste, ele vai segurar tudo isso aqui, né? Porque as barras são inextensíveis, então não tem na vertical. Mas na horizontal, ele está livre ainda. Não tem nada segurando. Então, aí vou ter que colocar um outro apoio aqui. Eu já vou ir travando, aí coloco. Aí agora vocês já devem ter mais ou menos já chegado na conclusão que eu tinha falado, né? Aí coloco, travei, pronto. Esses dois nós, olhem aqui, vão estar travados também, concordam? Por causa das barras aqui. E por causa do apoio que agora colocamos, então não vai ter mais na horizontal e na vertical estão travados por essas outras barras. Então, travou os três nós aí. Falta, terminou? Não, ainda tem que ir analisando todos os nós. Esse nó tem deslocamento linear? Tem. Tem, né? Na direção? Horizontal. Horizontal. Dá para visualizar isso, não dá? Sim. Facilmente. Então, é assim que a gente faz. Aí você coloca aqui apoio. Tem. E com esse apoio aí, travou esses outros dois nós também.
certo? Porque estão ligados. Se não tivesse aqui barra, aí tem que travar de novo. Não esqueça, não é porque estão na mesma linha, vamos dizer assim, é porque tem uma barra entre esses nós aqui. Certo? Tem aqui uma barra, tem outra barra, então ele transmite essa indeslocabilidade, vamos dizer assim, né? Então, aí esse apoio trava esses 3 nós. Bom, analisei todos os nós agora. E foi só necessário colocar esses 3 apoios. É assim a análise que a gente faz, certo? Aí depois você pode brincar. Esses apoios você podia colocar nessa diagonal, ou se é 2 aqui, outro desse outro lado, aqui 2, outro nessa aqui, ou os 3 aqui nessa linha. Dá para brincar. Mas esse aqui é o mais seguro, né, o mais fácil de analisar. Claro, depois que você, claro, tem um pouco mais de experiência, você acaba brincando com isso aí, né? Bom, tá aí esse exemplo. Ficaria dessa forma aí, certo? Trabalho. A deslocabilidade interna, os 9 nós trabalhos a rotação e 3 apoios móveis fictícios. Ficou alguma dúvida aí? Então, esse exercício ele mostra, né? Claro, na lateral, aqui na direção horizontal, é que ele tem a probabilidade de deslocar. Isso aqui é característica de um prédio, ele vai sempre ter deslocamento nessa direção. Horizontal, na vertical, não, porque tem as barras, né, que a gente chama de pilares, que vão impedir isso aí, mas na horizontal eles têm. E para resolver o problema dos deslocamentos, a gente vai primeiro trabalhar a estrutura. Estamos a um passo aí já de podermos calcular já o grau de hipergeometria. Bom, antes de continuar aí, que oração aqui? 3 horas quase, né? Podemos fazer um breve intervalo para depois continuar com os próximos assuntos? Ok. Sim, senhor, professor. Então vamos fazer um breve intervalo de uns 20 minutos. Podemos sim, professor. E aí, tá bom. E aí a gente volta e continuar. Temos que ver mais alguns conceitos, já baseado em tudo isso que nós estamos estudando, para poder chegar ao cálculo do grau de hipergeometria, que é o que nos interessa, certo? Baseado nisso aqui. Bom, então, pessoal, vou ir descompartilhando aqui, já voltamos daqui a pouquinho, então. Vou fechar aqui a gravação e já estou de volta aqui. No máximo 20 minutinhos, ok? É mais ou menos quase 3 horas. 14, 15, 20, já estamos aí, ok? Ok, pessoal. Então tá bom. Até daqui a pouco, então. Ok, pessoal. Ok.